Então, agora a gente passa a palavra para o doutor Jean, nossa estrela aí dessa tarde, para essa aula magna. A gente desfaz a mesa para que o secretário possa explanar aqui a sua aula. Muito obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, Mauá e Bauru. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Opa, pensei que tivesse todo mundo dormindo aqui, está todo mundo quietinho. Quando o professor Cristiano, quando o professor Eduardo me convidaram para vir até aqui, eu, sem dúvida alguma, não titubeei. Falei, eu vou estar ali presente, porque a gente sabe o quanto é importante esse momento. E eu confesso que eu estava aqui na mesa e eu revi exatamente, relembrava quando eu comecei no meu primeiro dia de faculdade lá em Mogi das Cruzes. O quanto dava aquele frio na barriga, daquele medo do desconhecido, dos 6 anos, das pessoas dizendo, agora você já é médico. Você fala, mas eu acabei de entrar na faculdade. Mas é mais ou menos assim, as responsabilidades. Mas, antes de começar a falar um pouquinho do que a gente fez na pandemia, eu queria que vocês tivessem um olhar para esse momento que vocês começam na vida de vocês. Esse é um momento mágico. É um momento que vocês têm a oportunidade, como poucos, de estarem aqui, de estarem fazendo medicina. Quantos amigos de vocês, por todos os motivos, sonharam estar numa faculdade de medicina e não estiveram, e não estarão? Mas vocês têm esse privilégio. Quando a gente fala desse privilégio, nós estamos falando de oportunidade. E é isso que vocês têm nesse momento. A oportunidade de seguirem por uma trajetória brilhante. Uma trajetória de ajuda, uma trajetória de construção, de uma trajetória de apoio àqueles que mais precisam. Quando a gente faz a medicina, a gente está olhando quem? As pessoas que mais precisam. Os mais vulneráveis, aqueles que têm dor, aqueles que sofrem. E cabe a nós entendermos que está na nossa mão, na nossa boca, daquilo que a gente fala para os nossos pacientes e do quanto nós ouvimos desses pacientes, porque muitos desses pacientes só querem ser ouvidos. Como é importante tudo isso. E nós somos mágicos. Vocês vão aprender, no 3º, 4º ano da faculdade, a uma disciplina chamada propedêutica. A propedêutica, vocês vão aprender a arte de examinar. Vocês vão perceber o quanto nós vamos conseguir, através dos nossos dedos, palpando o abdômen, enxergar. Enxergar o fígado, enxergar as alças intestinais, a gente consegue enxergar. O quanto, através dos nossos ouvidos, nós também enxergamos o coração e o pulmão na ausculta cardíaca e pulmonar. Nós conseguimos olhar aquilo que vulgarmente se chama de olho clínico, distante, você fala, aquele tem anemia, esse tem doença, tem icterícia, alguma doença hepática. E é através do olhar. Portanto, quem vai ser o bom médico? É aquele que vai unir um tripé, que é a arte dos sentidos, de sentir através do toque dos ouvidos, somando-se o cabedal de conhecimentos que a gente vai tendo desde a área básica até a área clínica lá na frente. Mas a sensibilidade como ser humano. No 1º ano da faculdade, professora Patrícia, um professor disse assim, guarde uma coisa, ele dizia, cuidado com um brilho, não brilhe muito.
Quando nós brilhamos muito, temos aquela empáfia de achar que somos os maiores e os melhores, esse brilho ofusca os nossos olhos e nós seremos incapazes de olhar os outros, e principalmente aqueles que nos preocupam e nos procuram. Então, tenham essa sensibilidade sempre. Em todos os momentos da minha vida, eu sou médico infectologista na minha formação, fiz residência médica no Hospital Emílio Ribas, trabalhei no Emílio Ribas por 26 anos, só saí para assumir a secretaria há quase 2 anos, que é exatamente no meio da pandemia. E sou médico infectologista do Hospital Albert Einstein. Mas todas as vezes que eu dizia, professor Cristiano, eu falei, nossa, eu sou um ótimo médico. Eu fiz diagnósticos formidáveis. Sou o melhor médico que tem. No dia seguinte, vinha um caso que eu falava, ele está precisando de um médico. Portanto, para mim aqui era muito claro que nós temos que manter a nossa humildade. Por mais que nós saibamos, nós temos que ser humildes. Por mais que seja o nosso vasto conhecimento, mantenham o que vocês têm, todos os valores e princípios que vocês vieram de casa, se mantenham na vida de vocês, no acolhimento, no atendimento de cada um dos seus pacientes. Não cabe a nós qualquer julgamento, se está certo, se está errado, se deveria ter feito de uma forma ou de outra. Cabe a nós, como médicos, orientar. Nós temos que orientar e não julgar. Nós vivemos num mundo plural, num mundo diverso, somos diferentes. Ninguém é igual ao outro, mas todos merecem o mesmo tratamento. Todos têm o mesmo direito ao respeito. E o direito do respeito começa pela forma que nós vamos acolher, desde um morador de rua, um maltrapilho, até alguém que tem as posses a ponto de merecer também a mesma dignidade de tratamento. Então, nunca percam a humildade, nunca percam a essência e estudem. Para finalizar, o que eu tenho a dizer, estudem com curiosidade. Curiosidade. Um bom médico, ele é um cara curioso. Ele é um cara que você vira e diz assim, eu estou com dor de barriga. Daí você pergunta, onde dói? Ah, dói aqui no meio, no epigastro. Mas como dói? A dor é em aperto, é em cólica, vem devagarzinho, aumenta e vai embora, é em pontada. E você faz alguma coisa para melhorar essa dor? Toma alguma medicação? Que medicação? Com que melhora? Com que piora? Ela só fica localizada aqui, ela vai para trás. E é esse lado curioso que nós temos que ter, é que vai fazer a diferença de um médico e de outro. Guardem isso para a vida de vocês. Essa é a segunda lição. A primeira, humildade e a arte dos sentidos. A segunda é a curiosidade. Agora, quando nós somos curiosos, nós também vamos aprender a ouvir. Porque é isso que vai fazer com que nós estejamos tirando as informações dos nossos pacientes. Esse é o momento de responsabilidade. E, volto a dizer, é a oportunidade que vocês sempre sonharam e que nesse momento se materializa. E a escolha do caminho bom ou não vai depender de vocês. O sucesso, o dinheiro, é a consequência.
mas sigam o caminho correto. O melhor caminho nem sempre é o mais fácil. Ele pode ser até mais duro, mas ele é o melhor caminho. E foi exatamente esse melhor caminho que nós escolhemos durante a pandemia, em que milhões de pessoas no mundo morreram. No país não foi diferente. E as escolhas de hoje serão importantes no amanhã. Mas as escolhas que fizemos no passado são responsáveis por nós estarmos aqui, juntos, assistindo essa apresentação, todos vacinados, mostrando claramente que escolher o caminho do correto, da ciência e valorizando a vida é o que nós nos propomos como médicos. Imagine vocês que durante a minha vida eu sempre fui médico da beira do leito. Eu nunca fui nenhum gestor. Eu brinco que nem o síndico do prédio eu era. Aí você fala assim, mas por que de repente você passa a ser o secretário de Estado da Saúde durante a pandemia? E eu vou contar uma história, como isso aconteceu. Desde 2009, eu sempre, no próprio Emílio Ribas, o Emílio Ribas, para quem não conhece, é um hospital que tem aqui em São Paulo, que ele é voltado para as doenças infecciosas. Então, todas as doenças infecciosas acabam sendo atendidas ali. Portanto, todas as epidemias, e vocês vão saber o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, mas nós, todas as epidemias de dengue, zika, chikungunya, passavam, portanto, pelo próprio hospital. E nós, como médicos ali, éramos solicitados a dar suporte e orientação para a imprensa. Então, durante muitos anos, portanto, desde 2009, quando começa a gripe H1N1, que era a gripe suína, que teve uma pandemia que era nada mais, nada menos do que uma epidemia em todo o mundo inteiro teve, assim como aconteceu agora para o coronavírus, e aí eu comecei a fazer algumas aparições na televisão, orientando. E exatamente pelo fato de também ser professor, eu fazia parte do internato institucional do Emílio Ribas, dando aula para várias faculdades, para Mogi, para Santos, para Marília, Taubaté, para Unisa, e dava aula em Mogi também. E aí era mais fácil a gente entender que, quando eu vou passar uma informação, essa informação ela tem que ser decodificada. Eu não posso orientar as pessoas imaginando que as pessoas vão entender como nós vamos entender a partir dos nossos conhecimentos. Eu não posso falar, o paciente tinha uma patologia, ele tinha uma doença. E é isso que a gente aprendeu. E com isso eu fui tendo as minhas aparições frequentes na televisão, orientando como um porta-voz do próprio Hospital Emílio Ribas. E foi numa dessas vezes que o governador me ligou e disse, Jean, eu quero agradecer a sua percepção do quanto nós, do governo, estamos fazendo e procurando fazer o melhor para a pandemia. E me convidou para que fosse almoçar com ele. E nesse almoço, ele falou assim, Jean, eu gostaria muito que você aceitasse o meu convite de ser o secretário de Estado da Saúde. Falei, governador, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho a minha expertise como médico, mas são 645 municípios. Ele falou, Jean, eu te dou a estrutura técnica para isso. Venha, o meu secretário está adoentado e eu preciso de alguém que assuma essa responsabilidade. E foi aí que eu, então,
não imaginava que nós ainda subiríamos no número de casos, que eu teria o pico ainda da primeira onda, que nós teríamos a segunda onda, que foi uma apresentação muito mais rápida, em 15 dias, só para você ter uma ideia, nós tínhamos mais de 1.500 pacientes por dia esperando as UTIs para serem atendidos. E aí, isso fazia com que nós tivéssemos que ter um atendimento muito mais rápido, acolhendo as pessoas com muito mais agilidade. E foi exatamente isso que a gente fez, se fazendo valer do bom senso, mas preservando a saúde, como vocês vão ver aqui. Opa! Deixa eu falar uma coisa, estão me orientando a tirar máscara, mas, como eu sou autoridade sanitária e a gente não liberou as máscaras, mesmo em ambientes fechados, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ficar de máscara, desculpa. E o que nós temos aqui, só para se ter uma ideia, nós estamos hoje, na pandemia, nós tivemos no pico inicial da pandemia, nós estávamos com 6.500 pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva. Quantos leitos nós tínhamos antes de começar essa primeira onda? Nós tínhamos 3.200. Portanto, nós tivemos que dobrar a capacidade do nosso sistema de UTI para acolher na primeira fase. Na segunda fase, que foi uma fase muito mais grave, porque a velocidade da disseminação foi muito maior, nós dobramos ainda mais, foi para 13.150 pessoas internadas nas UTIs. 13.150. Portanto, aquilo que nós já achávamos o máximo de 6.500, dobrou para 13.150. O que fez, como eu disse, com que nós precisássemos praticamente triplicar o número de UTIs num período de 15 dias. Eram 15 dias que nós tínhamos que fazer com que aquelas pessoas pudessem, sim, ser acolhidas e atendidas. E mais, nós tínhamos uma preocupação não só com a abertura de leitos, mas cada leito exigia que nós tivéssemos médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Qual foi a nossa preocupação? Será que vai faltar oxigênio? Essa era uma das grandes perguntas. Vocês lembram do que nós vimos no Amazonas? Não poderia acontecer isso aqui. E aí, nessas alturas, eu pedi para que uma reunião fosse feita, o Carlinhos, inclusive, que está aqui, o meu assessor, foi um dos coordenadores dessa reunião, em que nós chamamos 5 empresas, que eram não só as produtoras de oxigênio, mas elas distribuíam o oxigênio por todo o estado. Das 5 vieram 4. E as 4 diziam assim, não tem que se preocupar, não se preocupe, não vai faltar oxigênio em São Paulo. Mas, a gente como médico, eu falei, puxa vida, mas por que faltou lá no Amazonas e aqui seria diferente? No dia seguinte, nós chamamos aquela 5ª empresa, aquela que não pôde vir na reunião. E essa 5ª empresa disse, olha, no estado, de forma geral, não vai faltar oxigênio. Mas as cidades pequenas, aquelas que não dependem daqueles grandes tambores de oxigênio, que o caminhão vai lá e conecta litros e litros de oxigênio para vários leitos, dezenas, até mesmo centenas de leitos. As cidades menores não têm isso. As cidades menores vivem com cilindros de oxigênio, aqueles tubos de oxigênio. E são essas cidades que não só dependem de cilindros, como também são aquelas cidades em que, para chegar o oxigênio lá,
esse oxigênio demora para chegar, porque são 250, 300 quilômetros, e quando o caminhão está voltando, alguém liga, olha, faltam 6 horas para acabar o oxigênio. Moral da história, a gente conseguiu fazer, através da iniciativa privada, que a Ambev, que faz a distribuição de cervejas, a Ultragás, a Copagás, transportasse os nossos cilindros cheios e trouxesse esses cilindros vazios, como esses cilindros fossem vasilhames de refrigerante. Portanto, aumentamos o número de leitos, distribuímos respiradores e oxigênio. E, ao mesmo tempo, garantimos que nenhum município ficasse sem medicamento. Nenhum município. Mesmo com algumas posturas que o Ministério fez de pegar aqueles medicamentos que a gente chama de kit intubação, que misturam medicações que são relaxantes musculares, depressoras do sistema nervoso, para as pessoas relaxarem para serem intubadas. E aí nós mantivemos, mesmo assim, para os 645 municípios, esse atendimento. Portanto, era um momento em que nós tínhamos que usar uma estratégia para garantir que ninguém permanecesse fora, que ninguém morresse sem assistência hospitalar. E com isso, passamos a ter... Como volta aqui? Está aqui em cima. Estou usando aqui. E aí, moral da história, o que nós conseguimos fazer? Conseguimos fazer hoje, na nossa terceira onda, uma redução contínua do número de ocupações dos leitos das unidades de terapia intensiva. Hoje, a soma desses números de pacientes dá quase 7.000 pacientes. Portanto, 7.000 pacientes correspondem, 7.000 pacientes internados no hospital. Quanto que era no pico da primeira onda? 6.500. Mostrando, sim, que a vacinação foi o melhor caminho a ser usado. Só para você ter uma ideia, dia 17 de janeiro foi vacinada a primeira brasileira, Mônica Calazans, pelo uso emergencial da Coronavac, e hoje, exatamente hoje, nós estamos com 98,2% de toda a população adulta vacinada pelo menos com a primeira dose. Toda a população adulta, pelo menos, com a primeira dose. E a população geral, quase 92%. E o que chama atenção, quando eu vou olhar o esquema vacinal completo, que são as 2 doses, a população acima de 18 anos, 87,2%. O que significa esse número? Qualquer esquema de vacinação, seja para pólio, seja para gripe, seja para Covid, nós temos que atingir 90% da nossa população vacinada. Qual é o objetivo de você ter 90% da população vacinada? Você fazer com que a população imunizada diminua doença, formas graves e fatais, mas também diminua a circulação do vírus. E é por isso que você garante a proteção da população frente não somente aos vírus que ali estão circulando, mas outras variantes que ocorrerão, que naturalmente circularão. E por quê? Porque continentes como a África, a Ásia, não têm o mesmo perfil de vacinação que o Brasil tem, especialmente São Paulo. O resultado disso é que novos vírus vão ser produzidos. E à medida que esses vírus forem sendo produzidos, circulando mais na população, maior o surgimento de variantes e cepas. Então, por isso, a importância de vacinação. E uma coisa que é muito bacana é que, para a gente ter a população vacinada, a população infantil também merece o recebimento da vacina. Vocês estão percebendo, nos últimos meses, o número de crianças, especialmente com a variante Ômicron, representadas com formas graves.
Por isso, vacinar essas crianças tem dois objetivos. Um desses objetivos é diminuir a circulação. Essas crianças se infectam, levam para suas casas, levam para a casa de amigos e, portanto, disseminam por toda a população. Então, eu controlo a disseminação do vírus. Por outro lado, eu impeço essas crianças de evoluírem com formas graves e fatais. Impeço que essas crianças morram. Que esse é o objetivo, como disse, de qualquer vacina. E só para se ter uma ideia, de 15 de novembro para cá, nós tivemos um aumento de 62% nas internações em UTI pediátrica em decorrência à Covid. E agora, nós estamos fazendo a Semana E. Qual é o objetivo da Semana E? Resgatar as crianças aonde? Não só nos nossos 5.200 postos, mas permitir que as crianças possam ser imunizadas aonde? Nas escolas. Escolas públicas estaduais, municipais e também nas escolas privadas, para que dessa maneira a gente proteja mais e mais a nossa população. Aqui foram vários investimentos que foram feitos, mas o que é muito importante a gente entender quando nós vamos pensar no acolhimento de uma pandemia? É entender e fazer analogias daquilo que realmente acontece. Eu lembro que uma das primeiras pessoas que falou sobre Covid aqui no país fui eu, num programa. E aí a pergunta era, por que vocês não fazem imunidade de rebanho? Vocês sabem o que é imunidade de rebanho? Quem que sabe? O que é? Fala para mim. Por que ela tem a resistência ao vírus? Por quê? Sistema imunológico. Teu nome? Você está entrando agora? Olha que coisa boa. Então, Abner, é isso mesmo. Quando a gente fala de imunidade de rebanho, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que, à medida que eu falo agora, todo mundo pega esse vírus. O que vai acontecer? As pessoas vão desenvolver a sua imunidade frente a ele, produzindo o quê? Anticorpos, estimulação de linfócitos, que vocês vão aprender na imuno, com produção de anticorpos, são proteínas específicas contra aquele vírus. Mas qual era o problema? Qual era o problema que se via tendo uma disseminação como essa? Que a gente já via lá atrás na China, que 20% das pessoas com Covid, logo na primeira onda, 20% iam para o hospital. Precisavam ser internadas. E dessas 20%, desses 20%, 10% iam para a UTI. Então, a gente já percebeu o seguinte, se eu deixasse esse vírus circular, muitos teriam uma certa imunidade, mas eu não teria a condição de atender todas as pessoas. O sistema de saúde ia sobrecarregar de tal maneira que eu não teria como receber essas pessoas, não teriam leitos de enfermaria, leitos de UTI para aqueles que precisassem, e essa era a grande preocupação. Por isso, lá na China, lá nas províncias de Wuhan, foram promovidas, então, aqueles lockdown com fechamento de tudo, evitando com que as pessoas circulassem, porque à medida que as pessoas não circulavam, o vírus também não circulava e, com isso, elas deixavam, portanto, de ser infectadas. Era uma forma, e por isso foi trazido essa mesma visão para São Paulo e por isso foi feito o faseamento do Plano São Paulo. Qual foi a caracterização desse faseamento? Esse faseamento teve como objetivo avaliar horários, serviços, baseado em que situação? As ocupações nos leitos de unidades de terapia intensiva e nas mortes.
Porque, à medida em que eu internava mais pessoas, mostrava o quanto a pandemia circulava, quantas as pessoas estavam adoecendo mais e quanto elas estavam, naquele percentual de 20% em enfermaria e 10% em UTI, internando nos hospitais. Ou seja, se isso não tivesse sido feito, nós não teríamos nem tido a chance que, mesmo que dobrássemos, seria pouco, teria que quadruplicar. E nós não teríamos estrutura para quadruplicar, quintuplicar o número de leitos e de pessoas que dariam assistência a esses pacientes. Então, o faseamento do Plano São Paulo teve esse objetivo, preservando as vidas. E, frente a isso, hoje pudemos retomar. Hoje pudemos aguardar as vacinas, estamos imunizados, como vocês viram, o vacinômetro, e, ao mesmo tempo, as estruturas de saúde estavam e estão preparadas para acolher as pessoas. Hoje, mesmo que nós tivéssemos esse incremento na terceira onda da Ômicron, ele não teve o mesmo impacto. Eu tenho certeza que aqui, um grande número de vocês teve a própria Covid, ou teve amigos, conhecidos, familiares. E se a gente fosse imaginar o número dessas pessoas infectadas e o comprometimento do sistema de saúde, ele não foi proporcional, ele não fez 20% e 10%. Porque se isso tivesse acontecido, de novo nós teríamos fracassado. Por que isso não aconteceu? Por causa da vacina. Aí vem a pergunta, e aí? Qual é o futuro da pandemia? A gente está vacinando as pessoas, a gente está falando em reforço de doses. Primeiro, por que a gente está falando de reforço de dose? A gente tem que entender que quem são as pessoas que nós chamamos mais vulneráveis, aquelas que têm risco de desenvolver formas graves e formas fatais. Isso em todas as doenças. Isso vocês vão ver na gripe, isso vocês vão ver na febre amarela, isso vocês vão ver na dengue, especialmente com as manifestações hemorrágicas, que vocês vão entender que pessoas que tenham comorbidades, então outras doenças, pressão alta, diabetes, então hipertensão, diabetes, alguma doença pulmonar crônica, idosos, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, são essas pessoas que incorrem risco de fazer formas graves. Ora, por que elas fazem formas graves? Vamos imaginar o que uma gripe que tem um tropismo, o vírus vai para o pulmão, ou o Covid, especialmente nas outras variantes, um pouquinho menos com a Ômicron, com a vacina, mas elas têm um tropismo pelo pulmão. Agora, imagine um indivíduo que já é um pneumopata, ele tem uma pneumopatia. Patia, o sufixo tia quer dizer o quê? Doença. A pneumopatia é uma doença pulmonar. Ora, se ele já tinha doença pulmonar e eu passo a ter um vírus que vai lá e promove ainda um dano pulmonar mais intenso, gravidade maior. O indivíduo com diabetes descompensa o diabetes. O indivíduo com problema cardíaco, vocês vão ver que toda infecção aumenta o metabolismo. O coração precisa bater mais forte. Ele já era um coração que tinha dificuldade, ou por algum problema vascular, coronariano, ou porque a musculatura não batia, não era tão tônica, quer dizer, não tinha força, especialmente com uma insuficiência cardíaca, então maior risco de desenvolver formas graves. Agora, por que o idoso? E por que a gestante? O idoso, ele tem, assim como envelhece o cabelo, os músculos, o osso, o sistema imunológico também envelhece. E isso nós damos o nome de, quem sabe? Que é da imunidade, senescência, o envelhecimento da imunidade. E aí ele passa a responder menos às
alterações que vocês vão ver mais para frente, das diapedeses, ações macrofágicas, tudo isso faz, então, com que esse indivíduo responda menos às infecções, fazendo com que tenha mais quantidade, ou uma maior quantidade de vírus. É o que a gente chama maior viremia. Quando você tem maior viremia, maior a gravidade, porque você tem mais vírus e a tua defesa imune está muito mais baixa. E por isso, e a grávida? O que acontece? A grávida tem um conceptozinho que é um corpo estranho. Então, o que ela tem que fazer? Ela também altera a sua imunidade para não destruir esse bebezinho. Por isso, a alteração que vai acontecer na grávida. Qual é a consequência disso? Se viu que esses pacientes que têm problema na sua imunidade, ou porque tomam medicações que abaixam a sua imunidade, corticoide, quimioterapia, ou imunossupressor, para aqueles que são transplantados de órgão, se percebeu que eu tenho uma quantidade de anticorpos que são produzidos na primeira dose da vacina, e eu faço na segunda dose o que nós chamamos de reforço vacinal, booster vacinal. A gente faz uma elevação ainda maior desses anticorpos. Só que o que vai acontecer? Nesses pacientes, a gente produz anticorpos, eles até sobem, mas novamente eles voltam a cair num período mais curto do que a população geral. Por isso, a quarta dose. Eles já receberam a dose de reforço e precisam tomar mais uma dose, que é a quarta dose adicional, para eles manterem o nível de anticorpos por um período mais prolongado. Então, nós vamos ter que olhar essa população. A partir agora de abril, a gente começa a dar a quarta dose para os idosos. Em dezembro, a gente começou a dar a quarta dose para pacientes transplantados que usem imunossupressores, que tomem corticoides, que façam tratamentos quimioterápicos, já estavam tomando a quarta dose. E agora os idosos também recebem, principalmente quanto mais idosos, maior a necessidade que eles terão de fazer esse reforço. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, à medida que nós temos a proteção das vacinas, mesmo que nós tenhamos o encontro com novas cepas, nós vamos fazer o que a gente chama de resposta cruzada. As minhas vacinas, a minha proteção com anticorpos vão agir contra esse vírus. Eu deixo de ficar doente? Não. Nenhuma vacina deixa o indivíduo sem a doença. Mas ela impede formas graves e fatais. Então, o objetivo das vacinas é exatamente esse: fazer com que os sintomas sejam muito mais leves, os sintomas sejam muito mais brandos, garantindo dessa forma com que a gente passe a conviver. E assim é com a gripe desde 2009, quando nós começamos a vacinar também para o H1N1. E anualmente precisamos fazer reforços vacinais e convivemos hoje. Temos H1N1? Temos outros vírus da influenza circulando? Temos. E é dessa maneira que a gente vai conviver. Por isso a importância da vacinação. E a máscara? Como fica? Nesse momento ainda a gente tem uma grande circulação de vírus. Então, nesse momento, tanto para ambientes externos quanto ambientes fechados, o ideal é a manutenção da máscara. Até porque nós precisamos fazer o quê? Vacinar mais, atingir aquela nossa meta de 90%. Fala, teu nome? Zé, deixa eu te falar. Se a gente entende onde vai surgir a variante, como que ela vai acontecer? À medida que ela se multiplica muito dentro de uma determinada comunidade, e ela vai ter que se adaptar. Vocês vão aprender, mas vocês já viram isso na biologia, que
o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? O vírus, para ele poder estar e continuar vivo, ele depende de um organismo. E com isso, se ele mata o organismo, ele morre junto, ele não perpetua. O que a gente viu nessas novas variantes? Vão surgir variantes de lá, no mundo globalizado, que rapidamente vai chegar aqui. Mas nós estamos protegidos. Nós temos imunidade. Então, quando eu entrar em contato, talvez eu só tenha uma dorzinha de garganta, o nariz entupido, talvez uma febre baixa, mas nada além disso. Pode ser que surja uma variante que traga um problema maior, com sintomas mais exuberantes? Capaz. Mas essa é a característica que a gente tem das empresas que produzem vacinas, inclusive da própria Coronavac na China, que tem a possibilidade de fazer com que essas vacinas não sejam só monovalentes, não tenham só um tipo de vírus. Elas podem ser polivalentes, ou seja, ter 2, 3, 4, vários vírus. Tem vacinas para bactérias e mesmo vírus pentavalente, com 5 bactérias e 5 vírus. Então, mostrando que a gente ainda tem a capacidade de preparar, com a vacina, uma proteção para toda a nossa população. Isso é importante. E como que a gente vai considerar um país que seja um país devidamente rico? Aquele que respeite 2 atributos dentro da saúde: saneamento básico e vacinação. É isso que faz com que eu diminua o impacto de mortalidade, especialmente na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem que olhar. E o nosso olhar é um olhar de saúde pública. Não adianta a gente olhar na nossa bolha. Eu lembro que, certa vez, eu estava dando uma entrevista, eu era colunista da Globo News, no programa do Em Ponto do Burnier. Daí eu fiz um comentário logo no início sobre a pandemia, e aí alguém me perguntou: poxa vida, mas o álcool gel, ele faz parte da bolha da classe média. Se a gente imaginar que tem muita gente em comunidade que não tem nem água encanada para lavar a mão. Então, aquele olhar, aquela colocação foi uma colocação extremamente importante, que a gente tem que olhar que a nossa realidade é diferente de muitos. Que a gente vai ter que olhar e orientar essas pessoas na realidade que eles têm. E não na realidade que é a nossa realidade. Então, é esse olhar que faz a diferença no olhar ao próximo. E é essa responsabilidade que vocês passam a assumir nesse momento. Falei um pouquinho, mas eu quero ouvir vocês, eu quero perguntas. Se não tiver, Cris, 20 perguntas, eu não vou embora. Que tal? Bom, hein? E aí, pessoal, quem vai ser... Olha, eu não vou contar as perguntas que já vieram, hein? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Vocês têm um microfone para deixar para eles? Eu quero a participação de vocês. Aliás, é isso que é legal. A gente vem, mas o objetivo é escutar vocês. Vai lá, já falei 20 questões, hein? O pessoal já começa a fugir aos poucos, Carlinhos. Aquele sorriso. Eu vou começar a fazer, então, pegar aleatoriamente, né? E vai cair na prova. A gente vai fazer... As meninas do centro acadêmico já vão pegar para fazer perguntas, é isso? Secretário. Olha lá. Vamos lá. Eu quero que vocês se apresentem, nome e façam a pergunta. Boa tarde, meu nome é Melissa. Eu gostaria de perguntar, em quanto tempo o senhor acredita que o Brasil chegue ao mesmo, da mesma forma que o Reino Unido? Eu não sei, acho que o senhor está sabendo, né, que eles revogaram todas as medidas contra a Covid. Essa é a tendência? Em quanto tempo você acredita que a gente chegue lá? Melissa, tua pergunta é muito boa. Por que ela é boa? Porque, realmente, para se revogar as medidas contra a Covid, tirar máscaras, evitar as pessoas voltarem a se aglomerar, é muito importante a vacinação. É vacinar.
Ou seja, é dessa maneira, o Tony Blair, inclusive, foi um daqueles que logo no início dizia o seguinte: vamos deixar todo mundo fazer essa imunidade de rebanho. Quando ele viu o que aconteceu no sistema de saúde, ele falou, não, pelo amor de Deus, volta, todo mundo faz restrição. Quer dizer, o que ele está vendo agora? Que ele está vendo uma taxa de proteção com a vacina, fazendo, então, com que ele possa, sim, revogar essas medidas de uma forma mais plena. Mas a gente tem que lembrar que esses dados que eu passei são dados de São Paulo. Eu passei para vocês que 67% da população acima ou de 5 a 11 anos já tomaram pelo menos uma dose da vacina. No Brasil tem ainda 25% dessa população imunizada. Para se ter uma ideia, se São Paulo fosse um país, nós seríamos o 3º país a ser imunizado. Nós teríamos perdido para a Espanha, para a Malásia. O Brasil é o 50º. Portanto, não dá para a gente revogar essas medidas num local em que nós precisamos ter mais imunização. Nós precisamos imunizar mais e mais a nossa população antes de tomar essas medidas. Então, a gente vai analisar nas próximas semanas a retirada das máscaras, mas em ambientes externos. E de forma muito gradual, nós retiraremos elas em outras circunstâncias. Ainda é muito cedo para a gente ter aquela mesma política que foi tomada ali no Reino Unido. Muito bem, Melissa, gostei da pergunta. Quem é a próxima? Licença. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Dandara. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer por todo o esforço do governo para com os hospitais do SUS. Eu sou funcionária do SUS e a gente conseguiu combater a pandemia nos picos graças aos esforços, aos materiais que eram levados ao hospital. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Segundo, o senhor comentou aqui que o vírus ele depende de um organismo vivo para se manter vivo. Por que nos casos dos pacientes que foram a óbito, eles tiveram que ser velados em caixão fechado? Porque, na verdade, Andara, primeiro, agradecer o teu reconhecimento, lembrar que o Emílio Ribas é um hospital do SUS, e quando surgiu o Covid, um dos grandes medos que eu tinha é de atender pacientes com Covid, exatamente para não levar para minha casa, para minha mulher e para os meus filhos, uma doença como essa que a gente sabia que poderia ser fatal. E uma das grandes preocupações é que, naquele primeiro momento, faltavam equipamentos de proteção individual, faltavam luvas, máscaras, aventais. E, felizmente, essas compras emergenciais fizeram a ponto de proteger a nós, da linha de frente, contra o próprio vírus. Mas, ora, por que alguém morre e o vírus continua ali, latente, ou quiescente, que a gente chama viável? Porque é claro que, durante algumas horas, aquele corpo ainda tem uma quantidade mínima de oxigênio em alguns fluidos corporais que permitem com que ele ainda esteja presente e viável. Por isso, a preocupação de todo o ritual funerário, que era evitar que fosse feito velório, que todo o corpo fosse colocado num saco plástico e, mais do que isso, até era colocado porções de álcool no sentido de evitar que ainda tivesse a perpetuação de vírus. Então, porque, volto a dizer, em alguns líquidos e fluidos corporais ainda esse vírus se mantinha viável por muitas horas, dependendo algumas porções. Então, se via que até 6 horas ainda era possível se detectar vírus viável. Então, por isso. Muito bom, perguntas ótimas, hein? Senhor, primeiramente, todo respeito ao senhor, por que o senhor acha que existem essas campanhas anti-vacina, principalmente contra o público infantil? A gente tem visto que é uma crescente, principalmente no Brasil. Por que o senhor acha que existe esse tipo de movimento no Brasil?
você sabe que esse movimento ele já vinha acontecendo para outras vacinas há muito tempo. Então, ele não é alguma coisa atual, que a gente fala, foi a vacina que proporcionou, a vacina da Covid, que proporcionou essa questão negacionista de vacinas. A gente já tinha grupos de pais anti-vacinas para tudo, para pólio, para gripe e para outras doenças, e o pior, doenças infantis, que são e devem ser utilizadas as vacinas como forma de prevenção. Isso passa a ser um grande problema. Só para você ter uma ideia. Lembra que eu falei que o alvo das campanhas de vacinação, por exemplo, para pólio, era acima de 90%. Quanto nós temos conseguido nos últimos 4 anos? Então esquece, não tem nada a ver com a pandemia. 60%, 63%. Em algumas regiões, 40%. E qual é o risco disso? A pólio, que era uma doença que tinha sido colocada pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde como erradicada, tem o risco de voltar a circular no nosso país, porque vai encontrar uma população que não está devidamente imunizada, especialmente o leste europeu e o Oriente Médio, a região principalmente de Israel e onde está a Palestina, tem uma circulação de vírus da pólio. E o mundo é globalizado. As pessoas viajam, elas pegam um avião, em 12, 15 horas elas estão aqui, e junto com elas trazem o vírus. Então é importante retomar essas questões. É claro que a discussão agora sobre a vacina da Covid passou a existir por esses grupos e, infelizmente, por alguns colegas nossos que deveriam ter tido a responsabilidade ética, a civilidade e se basear na ciência para orientar. Porque são essas pessoas que confundem os gestores. Quando elas falam, um médico respeitado vem, olha, não tem que vacinar, bobagem vacinar. Se eu falo isso, você fala, nossa, se ele disse isso, olha, já vou divulgar em casa. Porque é natural que a gente valorize aqueles que a gente imagine que tenham um cabedal de conhecimentos e credibilidade. Então, é muito importante, nós temos que nos fazer valer daqueles profissionais que se baseiam nos estudos científicos, na ciência, orientando a nossa população de forma correta e adequada. Muito bom. Tinha uma pergunta aí atrás. Boa tarde, secretário. Eu sou Isabel. Assim como a Nandara, eu agradeço muito a iniciativa do governo de São Paulo, que teve esse compromisso tão árduo com a pandemia. E você mostrou na apresentação que 87% da população adulta está vacinada e o objetivo seria 90%. Como você já falou, nessa era da desinformação, né, isso atrapalha muito a vacinação, e eu queria saber qual que é a ação que o governo de São Paulo está tendo em relação a isso. Olha, muito bem. A gente tem feito essas informações de forma muito frequente. De forma muito frequente, a gente tem vindo a público, através da mídia, trazer a importância de se vacinar. Prova disso é que o número de pessoas que deixaram de tomar a sua segunda dose, nós tínhamos, no início do ano, 5.700.000 pessoas que não tomaram a segunda dose, ou não teriam tomado a segunda dose. Nesse momento, nós tínhamos 2.700.000 que eram de pessoas de 12 a 29 anos, que eram exatamente aqueles que mais circulavam, que trabalhavam, que iam para a balada, iam para a casa dos amigos, ou seja, com eles circulava também o vírus. Através dessas campanhas, nós conseguimos mudar de 5.700.000 pessoas, estamos agora com 2.100.000 pessoas, 3.600.000 pessoas a menos. E olha que estamos vacinando ainda mais. E dessas 2.100.000 pessoas, estamos com 1.100.000 também na faixa de 12 a 29 anos. Essas crianças de 12 a 19 anos, os adolescentes, eles vão ser resgatados agora nas escolas. É o que nós chamamos de busca ativa. Ou seja,
Na própria escola, a professora vai falar, olha, eu quero que vocês tragam amanhã a carteirinha de vacinação. Daí uns 3 ou 4 não trazem. Os pais serão solicitados para que eles sejam orientados sobre a necessidade de vacinar. E dessa forma a gente vai vacinar mais e mais e atingir o nosso objetivo, que é de 90%. Mas muito bom a pergunta. Oi, boa tarde. Onde está que eu não enxergo? Aqui. Tem que Opa, levantar. qual é o seu nome? Mas eu sou alta, tem que levantar. Fica de pé, todo mundo quer te conhecer. Meu nome é Karine. Eu vou fugir um pouco das perguntas que as outras pessoas têm feito, que é mais com relação ao Estado. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Você citou que o senhor é infectologista e teve muito receio com a pandemia, com o Covid. Imagino que no dia a dia, com muitas outras doenças, como que é lidar com isso, desde o começo da residência e no dia a dia? Bom, é muito legal isso, Karine, porque eu lembro que quando eu fui fazer estágio pela faculdade do Emílio Ribas, eu olhava as doenças e falava, nossa, ele tem HIV. Eu olhava o outro paciente, nossa, ele tem uma meningite meningocócica. E o medo, claro, ele acabava sendo superado pelo uso dos equipamentos de proteção individual. Então, a despeito disso, nós entrávamos em contato, examinávamos, voltávamos para casa, você chegava em casa e deixava a roupa lá fora, já ia direto para o banheiro, tomar banho e assim ia. O que era diferente com a Covid? A Covid trazia uma informação de que muitos profissionais em Wuhan se contaminaram. E eles se contaminaram, na hora de tirar as suas roupas. Ou seja, na hora de exatamente se livrar dos equipamentos de proteção, era o cuidado que deveria se ter. E o pior, eles também tinham uma quantidade de EPIs limitado, a ponto que eles eram obrigados a ficar 24 horas com o mesmo EPI. E era exatamente isso que estava acontecendo com a gente logo no início, quando nós começamos a ter os primeiros casos. E esse era o medo. Puxa vida, se a gente não tem EPI suficiente, se as pessoas se infectam exatamente na hora de retirada desses materiais, eu estou preocupado, eu estou com medo. Agora, você vai me perguntar o que fez você ir para a linha de frente. Porque depois de 2 semanas, eu sendo frequentemente solicitado a estar nas unidades de Covid, e eu me negava a fazê-lo, eu, em paralelo, falava sobre Covid, sobre os pacientes com Covid, e um amigo meu falou, nossa, Jean, muito bacana, você fala tão bem de Covid, que quem ouve, quem assiste, acha que você atende muitos pacientes. Foi a hora que eu falei, não vou poder fugir da história. Respira fundo e pula como se estivesse num trampolim na piscina gelada. E aí foi. E isso foi muito importante. E essa analogia com o que eu estava vendo na prática me ajudou na minha vida pública. Porque eu sabia do risco da falta dos EPIs, eu sabia do risco da falta de oxigênio, eu sabia do risco da falta de material humano, recursos humanos, enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, médicos, intensivistas qualificados. Então, tudo isso me ajudou, Karine, a enfrentar a pandemia e ajudar o Estado de São Paulo a ser diferente. Obrigado aí pela pergunta. Eu não sei quantas faltam, mas devem faltar umas 10, hein? Aquele... Ai, que bom. Tá bom, vamos fazer uma economia, mais 5, senão... Bom, boa tarde, secretário. Aonde que está? Aqui. Opa. Eu sou o Luiz. Bom, o senhor agora comentando sobre a residência e tudo mais, o senhor citou o HIV, né? E me veio à mente uma pergunta. Assim, acho que agora, nesse período da pandemia, a gente percebeu toda uma mobilização de muita pesquisa no mundo inteiro para o desenvolvimento de vacinas, de tratamento, etc., num tempo recorde, assim, né?
E enquanto o HIV, desde a década de 80, a gente tem as pesquisas caminhando em um ritmo bem mais lento. Assim, minha pergunta seria um pouco assim: quais são os diversos fatores, né, externos, de imaginário popular, inclusive culturais, que interferem nas políticas públicas para a saúde? Assim, se existe uma interferência desses fatores externos nas políticas públicas para a saúde, assim, né? O que explica essa discrepância? Bom, eu vou olhar por dois aspectos, de política pública e analisar a questão científica, dos estudos científicos, por que uma vacina foi tão rapidamente desenvolvida e outra não. Primeiro, uma coisa importante, lembrar que o coronavírus já era um vírus que causava um resfriado comum já há várias décadas. E ele passou a ter a primeira variante, a primeira mutação, na década de 90, quando ele fez o SARS-CoV-1, que levou a uma quantidade grande de pessoas infectadas, mas 40% dessas pessoas desenvolveram formas graves e morreram. Então, o que passou a acontecer? Lembra aquilo? Parasita intracelular obrigatório. Ele não pode matar o hospedeiro. O resultado disso é que SARS-CoV-1 desapareceu. Anos depois, surge o SARS-CoV-2, que era exatamente a MERS, que era a síndrome respiratória do Oriente Médio, que era passada exatamente, era uma zoonose, passado do camelo para um casal em lua de mel. Imagina que eles passam a desenvolver sintomas respiratórios e os dois formas graves e morrem. Qual é o perfil de mortalidade? 60%. Novamente, SARS-CoV-2 não vingou. O que aconteceu com a Sinovac? Ela tinha a cepa do SARS-CoV-1 e do SARS-CoV-2 que ela começou a desenvolver como possibilidade de transformação numa vacina. Por outro lado, desde 1992, nós passamos a ter o RT-PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, que você consegue ampliar o material genético do vírus e conhecer o vírus e desenvolver vacinas. Então, toda a tecnologia, ela favoreceu com que hoje, através do conhecimento genômico, a necessidade de biomarcadores, de fazer, sim, uma vacina de uma forma muito rápida, muito mais célere. Ora, qual é o paralelo que a gente faz com o HIV? Por que o HIV passou a ter problema? Porque ele passa a ter algumas mutações muito mais rápidas, e quando você vai fazer a testagem, não está funcionando. Então, é o que a gente chama de turnover do vírus, que é diferente desses vírus respiratórios, seja da influenza, seja do coronavírus, seja em comparativo do HIV. Agora, como políticas públicas, é muito importante que a gente entenda e conheça a epidemiologia, que vocês vão aprender também com a professora. Você vai dar aula aqui, a Patrícia vai dar aula de epidemiologia. Quando a gente vai analisar uma doença, eu preciso entender como é a sua forma de transmissão. Como existem grupos específicos, como elas se transmitem. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar no HIV, o que a gente vai pensar? Que é um retrovírus, a transmissão se dá por contaminação através de fluidos sexuais, seminais, espermáticos, fluidos vaginais, sangue e líquor. Mas em suor, saliva, lágrima, tem, mas a carga viral é pequena, então não é a forma de transmissão. Então a gente já sabe como é a forma de transmissão. Então, seja ela parenteral, seja sexual, seja por um acidente de punção licórica com a presença de um líquor infectado por HIV na região de mucosa ocular,
Então, são essas coisas que vão fazer a gente conhecer a dinâmica. Mas, fundamentalmente, no início da pandemia do HIV, ou da epidemia de HIV, eram homens que tinham relações com outros homens. E relações desprotegidas e com múltiplos parceiros. Qual foi a importância de se entender isso? Era importante porque ali existia a necessidade de se criar políticas públicas de orientação para aqueles grupos que eram grupos de risco de desenvolver doenças. Seja diminuir o número de parceiros, seja ter relações sexuais protegidas com o uso de preservativos. Hoje a gente tem muito mais do que isso. E as políticas públicas foram se ampliando. Não só nesse sentido, não só isso, mas também ter a possibilidade hoje de algumas terapias que a gente chama as profilaxias, que são a PrEP e a PEP, profilaxia pré e pós-exposição, que são e vão fazendo parte dessas políticas públicas que vão se desenvolvendo. Portanto, as políticas públicas, elas não visam discutir se isso está certo ou errado. Eu não acho que isso esteja certo. Não, não. Elas são políticas públicas. Só para fazer um conceito rápido do que eu estou falando, antigamente nós usávamos muito a terminologia paciente é homossexual, é bissexual, é heterossexual, e aí muitas vezes você fazia esse questionamento na anamnese, que é na propedêutica. A anamnese é essa conversa do médico com o paciente. E aí, quando você chegava para o paciente, você perguntava, imagine um paciente que seja um detento, que está há 10 anos dentro de um sistema prisional e que naturalmente tem relação com outros homens. Naturalmente, é um ambiente que favorece a isso. E aí, quando você pergunta, você é homossexual? Não, eu não. Eu sou hétero, eu sou macho, eu tenho relação, mas eu sou o homem da relação. Desculpa a analogia, mas é dessa forma que é vista. Então, se entendeu que não se conceituar dessa forma, você perdia a oportunidade de resgatar fatores epidemiológicos. Então, se decodificou, falou, não, eu não quero saber se é homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, não, eu quero saber, você teve já relação com outro homem ou com outros homens? Não, eu só quero saber sim ou não. E aí passou-se a se considerar homens que fazem sexo com homens, homens que fazem sexo com mulheres, homens que fazem sexo com homens e mulheres. Nessa terminologia, nós estamos falando o quê? Que isso são conceitos técnicos sem nenhum conceito e preceito de julgamento. Isso é importante. Assim como a descrição de algumas situações que eram importantes para saber a vulnerabilidade de traumas sexuais e tudo mais, a gente perguntava. Ninguém pergunta, relação sexual ativa ou passiva? Não. Sexo anal insertivo ou sexo anal receptivo. Então, isso muda o conceito, porque isso te dá uma tranquilidade de descrever sem conceito de julgamento. E é isso que a gente tem que ter, porque o que é bom para mim, seguramente não é bom para muitos, e o que é bom para muitos pode não ser bom para mim. Então, é essa forma que as políticas públicas funcionam. Elas são plurais e, hoje, mais do que nunca, entendendo que somos todos diferentes, somos diversos e respeitando tudo isso. Bom, quero agradecer, Cris, o convite, um prazer. Matei a saudade de ficar falando com os alunos, que, na verdade, agora vocês são os calouros, né? Sejam muito bem-vindos, estudem, se interessem, se esforcem e sejam bons a cada dia. É fundamental. E lembrem-se daquilo que nós falamos, dos ensinamentos que aqui foi dito, para que vocês usem na vida diária de vocês. Obrigado. Bem, quero agradecer ao Dr. Jean,
realmente professor nato, né? Vocacionado aí para ser gestor, mas também ele sabe até que já teve esse convite de nossa parte, a gente sabe que o cargo público exige um tempo, né, e uma questão toda aí para poder cuidar de São Paulo, mas assim que puder, tá refeito o convite aí depois dessa aula brilhante, não teria como ser diferente. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria, não só do senhor, mas da secretaria, né? A gente, para quem não sabe, a Uninove tem feito uma parceria muito grande com o SUS, e temos ações em vários hospitais, em várias unidades de saúde, onde a gente faz os nossos estágios. O Hospital do Mandaqui, que é um hospital administrado pelo Estado, é um dos exemplos, assim como os outros hospitais e equipamentos de saúde municipais e do Estado, nos campi e nas cidades onde nós estamos inseridos. Isso é muito importante para a gente fortalecer o SUS. Essa carreira do Dr. Jean, isso é muito bacana, porque é uma dedicação, você abre, às vezes, tempo de sua família para poder se dedicar e servir a população de uma forma geral, e nem sempre isso é compreendido dessa forma. E eu me lembro, em 2020, a gente estava fazendo a gestão de 351 pessoas na pandemia, e a gente não tinha EPI, uma caixa de luva que era menos de R$10 foi para mais de 100, e os hospitais tinham que comprar, tinha essa máscara que não tinha vacina. Então, imagino fazer a gestão disso tudo em 645 cidades, né? É uma coisa realmente que a gente só vivendo, Carlinhos está ali, né? Também assim, de acordo conosco, porque eu imagino o que vocês passaram e têm passado ao longo desses anos aí. Mas parabéns mais uma vez. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Até amanhã. Um abraço.